Acontece, né, gente? Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá? Diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-o de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O resto dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Somente até aí. Kaique, abaixa um pouquinho o microfone. Baixa o retorno. Pode baixar o retorno só o retorno. Está dando um pouquinho de microfone aqui. Pronto. Parou de escutar. Então, como eu já falei anteriormente, né, eu já preguei do versículo 1 ao versículo 3, hoje eu vou pregar do 4 até o 6, tá? Como eu falei para vocês, eu peguei essa divisão do Apocalipse, do capítulo 20, em 4 partes, né? Semana passada eu preguei a primeira parte, que é a prisão de Satanás, que vai do versículo 1 a 3. Hoje eu vou pregar a segunda parte, né, dessa divisão do Apocalipse 20 em 4 partes, que será o reinado dos santos com Cristo no céu. No domingo que vem, se Deus permitir, vai ser a terceira parte, a derrota final de Satanás, versículo 7 a 10. No outro, o juízo final, né, que é do 11 ao versículo 15. Ok? Isso não foi eu que dividi, tá? Eu peguei algo que já estava pronto, dividido, eu achei interessante, falei, poxa, posso trazer um por domingo para que fique bem fácil para poder entender, tá? Então eu segui ali meio que o livro, o comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes, que dividiu dessa maneira, eu achei muito bom. Então eu estou seguindo ali como ele dividiu ali. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre essa segunda parte, né? Que é o reinado dos salvos com Cristo. Semana passada a gente falou sobre a prisão de Satanás. Então, o diabo está preso, será solto, né, na grande tribulação, por um pouco de tempo, como a gente já leu, né, para que haja essa grande tribulação conforme nunca houve. Né? Na visão amilenista, como eu tenho pregado aqui, o milênio é hoje, o milênio agora. Apesar do nome ser não milênio, amilenismo significa não milênio, mas na verdade é porque é não milênio literal, mas milênio espiritual, ou melhor, ai meu Deus, eu esqueci a palavra agora, sumiu da cabeça agora. Mas enfim, estamos vivendo um milênio, não é literal, é um milênio, qual é a palavra que a gente usa? Simbólico. Perfeito, milênio simbólico. Então já estamos vivendo o milênio desde a primeira vinda de Cristo, e o milênio se encerra na segunda vinda de Cristo e encerra o milênio. Na visão do amilenismo, na nossa não, vou falar nossa, não vou falar do amilenismo, o diabo está preso porque Jesus amarrou o valente. Não é que ele não possa fazer algumas coisas, mas o poder dele está limitado. Tanto que a gente leu que ele não tem poder para poder enganar as pessoas. As pessoas recebem o Evangelho hoje em dia, elas podem receber o Evangelho, tá? Enfim, não preciso voltar muito a isso. Se você quiser ver essa pregação de novo, vai estar no YouTube, ainda não está, porque o editor está com muito trabalho. O editor está trabalhando em 2 empregos, está igual o Júlio. Todo mundo deu Cristo, né? Então está bem difícil. 28 horas direto trabalhando, mais ou menos. Nem sempre trabalha, mas estou fora de casa esse tempo todo. Vamos lá. Versículo 4, a gente viu a primeira parte do versículo 4, para você acompanhar comigo, João vai dizer o quê? Ele vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vamos lá. Esse reinado, olhando para a igreja, olhando para aqueles que reinam com Cristo, esse reinado aqui não é na terra, mas no céu. João diz que viu tronos. A palavra tronos aparece, segundo o que Hernandes Dias Lopes falou, né, no comentário dele,
aparece 67 vezes no Novo Testamento. 47 vezes a palavra trono aparece no Apocalipse, que é o que a gente está estudando. Tá? Apenas 3 vezes o trono está na terra. Quando se refere a trono, fala sobre um trono terreno. Tá? E quando fala de trono terreno, fala trono de Satanás, de anticristo. Tá? Sempre que essa palavra aparece em Apocalipse, esse trono tem a ver com o céu e não com a terra. O trono de Cristo e da igreja em Apocalipse está sempre no céu. Não existe neste capítulo nenhuma referência à terra, nem muito menos à Palestina ou a Jerusalém. A cena ocorre no céu e não na terra. Vamos lá. Nós percebemos aqui no versículo 4 que João viu o trono. Eu estou sendo repetitivo mesmo, tá? Viu o trono, aí eu boto entre aspas, no céu. E ele viu pessoas assentadas sobre esses tronos. Não foi? Ele viu. Né? Ele fala, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado. Se tem alguém sentado, são pessoas, não é isso? Essa autoridade para julgar. Então ele viu pessoas sentadas sobre esses tronos. Né? E aí eu começo a perguntar para poder a gente começar a entender quem são essas pessoas que ele viu lá no trono. E aí a gente vai ver o próprio versículo 4, lá da parte B, já respondendo. Versículo 4, parte B. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Né? Então, a gente já começa a ver, a entender aqui quem são essas pessoas. Ele vai dizer que viu o que é? São almas. Vi as almas. Almas que estão lá reinando com Cristo, estão no céu. Né? Vamos dizer assim, ou no paraíso, podemos dizer assim, ou no seio de Abraão. Tem essas 3 interpretações aí que a gente pode olhar para uma referência daquilo que é o estado intermediário, daquilo que será para a eternidade. Tá? A gente vê na Bíblia, eu sei que eu vou falar sobre isso, mas a gente vê na Bíblia desse jeito. Céu, paraíso, seio de Abraão, a gente consegue ver como estado intermediário para aquilo que será a eternidade. Só que aí você pensa comigo, para a gente pensar sobre essa questão de que são almas, são corpos físicos. Quem morre hoje vai para o paraíso, vai para o seio de Abraão, vai para o céu, vai estar junto com Jesus. De fato, vai estar com Jesus. Só que o corpo fica. Então, o que está lá com Jesus agora? As almas. É o que o texto está dizendo aqui, tá? O texto está dizendo. Ok? Vamos lá. Essas almas são mencionadas, são as mesmas, né? Mencionadas em Apocalipse 6,9, que diz assim, Apocalipse 6,9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Você lembra que quando João está tendo a visão ali, ele está tendo a visão da onde? É do céu. Ele vê o trono e ele vê as almas. Então aqui está falando das mesmas almas, está falando das mesmas. Você vê que ele fala, por aqueles que foram mortos por causa, né, do testemunho da palavra de Deus. E você vê que no versículo 4 do Apocalipse 20 vai dizer, vê as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Você percebe que eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, também foram mortos por causa do quê? Da palavra de Deus, porque eram testemunhos da palavra de Deus, enfim, testemunho também significa o quê? Mártir também, de qualquer forma, enfim. Vamos lá. As almas reinam durante todo, né, o tempo, entre a morte e a ressurreição de Cristo. É aquilo que eu falei. Quem morreu lá atrás já está com Cristo. Cristo mesmo, quando está lá os ladrões do lado da cruz lá, Jesus lá, né, um deles confessa que deveria estar ali. Senhor, lembra de mim quando entrar no seu reino, não é isso que um deles fala? E ele fala, hoje mesmo estarás comigo onde? Que é o estado intermediário, tá? Existe uma doutrina aí que não tem base bíblica para isso, para falar sobre a questão, né, o sono da alma. Não, a gente vê, inclusive no exemplo também de quando fala do seio de Abraão, o rico e Lázaro, fala de pessoas que estão no seio de Abraão, que está consciente, de uma pessoa, né, o rico que está no Hades, consciente também. Tanto o seio de Abraão é um estado intermediário daquilo que acontecerá, quanto o Hades também é um estado intermediário daquilo que será também, que aí é para a morte eterna. Né? Ou seja, quem está no seio de Abraão é um estado intermediário para a vida eterna, para a eternidade. Né? E o rico que está lá no Hades é o estado intermediário para a segunda morte, que vai ser o inferno sendo lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Isso fica bem claro para a gente entender. Né?
Então, as almas que já morreram com Cristo, as pessoas que morreram com Cristo, já estão reinando com Ele. Você vê que o próprio Paulo, ele deixa isso, né, bem claro quando ele vai falar, né? Viver é Cristo e morrer é o quê? Porque ele vai estar com quem? Com Cristo. Se tiver que morrer, eu vou porque eu quero estar mais próximo de Cristo. Até ele fala, mas, né, como se houvesse uma briga, mas eu acho necessário eu ficar mais um pouco de tempo, né? Paulo vai falando em outras palavras aí, para poder continuar pregando, testemunhando o nome de Jesus. Então, todo mundo entendeu que existe o estado intermediário, e essa doutrina, depois eu até posso falar mais sobre isso, né? Mas não é o caso agora sobre essa doutrina do sono da alma. Não há uma base bíblica para poder falar sobre isso, ok? Quando vai falar os que dormem, está falando da morte. E quando fala de morte, o que, entre aspas, descansa é o corpo que foi descansar na terra. É o corpo que está dormindo, porque a alma não descansa, não dorme, ok? Até mesmo na eternidade, se você pensar bem, quando as pessoas vão falar que morreu, acabou, já era. Não, morreu, acabou, né? Não existe mais nada após isso, não. O ser humano é eterno. Vai ser para a vida eterna ou para o sofrimento eterno, tá? Para os dois lados é eterno. Vamos lá. Então aí, eu estou lendo o versículo 4, né? Versículo 4. Aí eu li a parte B. Agora a parte C, depois tem a D. A parte C. Eles não tinham adorado a besta, nem a imagem, nem a sua imagem. E não tinham recebido a marca na testa, nem nas mãos. Aí vai dizer, concluindo o versículo 4. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos entender isso aqui. Gente, não necessariamente só irá acontecer essa questão, né? Como é que eu posso dizer? Da marca da besta no juízo final ou na grande tribulação. Mas por que você está falando isso, poxa? Então já tem gente que tem a marca da besta? Sim, já tem gente que tem a marca da besta hoje. Aqueles que não querem Jesus já têm a marca da besta. Aqueles que adoram o diabo, adoram o mundo, adoram os prazeres, automaticamente já tem a marca da besta nele. Olhando para a lógica, sim. Eu só não vou falar, poxa, vai todo mundo para o inferno. Não, tem gente que pode se converter. Eu só estou querendo dizer que, como Jesus vai dizer na palavra do Senhor, ou melhor, quando João vai dizer nas epístolas lá, João vai falar que existem vários anticristos no mundo. Existem vários anticristos no mundo. O simples fato das pessoas não seguirem a Cristo já é anticristo. O simples fato de rejeitarem os ensinamentos de Cristo já é. Cristo mesmo vai dizer que quem não ajunta, quem não é por mim, é contra mim, automaticamente. Olhando, vamos dizer, olhando para a igreja. Não tem nenhum, olhando, vamos dizer para a gente aqui hoje. Não tem nenhum anticristo aqui, porque está todo mundo seguindo a Cristo. Mas, de repente, olhando para a rua, a gente poderia dizer. É claro, gente, eu sempre deixo isso bem claro, para que ninguém fale, sai daqui, seu anticristo. Não é para você falar isso, não. Sai daqui, ó, seu marca da besta. Não, para com isso. Não é para falar isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas a comparação é essa. Todos aqueles, inclusive na grande tribulação, que não quiserem seguir a Jesus, automaticamente receberão o quê? Porque não tem a marca, o selo de Deus. Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Por isso que é aquela questão que eu falei. O simples fato, não quero Jesus. Ah, não quer o selo de Deus? Automaticamente vai receber o quê? O selo da besta. Automaticamente vai receber. Né? Por que eu estou fazendo essa comparação sobre a questão da marca da besta, do selo de Deus? Né? Eu estou trazendo isso para a gente entender, né? Não é que vai ter um 666 na cara das pessoas, mas para poder a gente entender que, assim como a gente entende que o milênio é simbólico, eu estou esquecendo essa palavra toda hora, isso é uma coisa simbólica também. O selo também provavelmente é uma coisa simbólica, mas que todo mundo vai reconhecer. Você vê que os textos que a gente leu bíblico vai dizer que as pessoas que não aceitarem ter a marca da besta, não aceitarem, não se dobrarem diante dela, vai ter dificuldade para comprar. Olha só. Então é algo que as pessoas vão conseguir identificar que a gente estiver vivendo nessa época aí, dessa grande tribulação qual nunca houve na face da terra. Então, vai falar, quando eu falo sobre essa situação aqui também, eles não tinham adorado a besta, estou falando sobre que a igreja, os salvos, os santos, não receberam a marca da besta. Então as almas que João vê lá no céu são quem? A igreja de Cristo. Que não se dobraram à besta, mas que se dobraram diante de Deus. Que lá atrás
elas aceitaram a Cristo, elas se dobraram diante de Cristo. Não foram anticristo, não receberam a marca da besta lá atrás, não receberam a marca do anticristo lá atrás, mas seguiram a Jesus. Todas essas almas que é que João vê lá no céu. Aí vai dizer, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos lá. E aí a gente vai ver sobre essa questão da primeira ressurreição, que é algo também bastante falado, mas eu preciso ler o versículo 5 antes. Versículo 5 diz: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E aí vamos lá entender o que significa essa primeira ressurreição. Qual o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Vamos lá. O teólogo Simon Kistemaker diz que a primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual, em linha com a segunda morte, parecido com a segunda morte, que também é espiritual. Vamos lá. Aqueles que nascem somente uma vez, pelo nascimento físico, todo mundo aí nasceu uma vez. Mas acredito que todo mundo aqui nasceu a segunda vez também. Através de quê? De Jesus. Através de Jesus. Então aqueles que nascem somente uma vez pelo nascimento físico, morrem 2 vezes. Uma física e uma espiritual eternamente. Que é o que eu já falei sobre a questão de quando o inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, vai dizer, e esta é o quê? A segunda morte. Está no versículo 14 aí do capítulo 20. Se você quiser, você pode conferir, vai estar falando sobre isso. Tá? Agora, os que nascem 2 vezes, morrem somente uma vez, pela morte física. Né? Os salvos, eu vou dizer assim, se você nasceu 2 vezes, você nasceu fisicamente, da sua mãe, né? E depois nasceu de novo, da água, do Espírito de Jesus, nasceu de novo, a segunda morte não tem poder sobre você, que é o que o Apocalipse vai falar, quando o inferno é jogado dentro do lago de fogo e enxofre, quer dizer, e esta é a segunda morte. Então, o que segue a Cristo nasce 2 vezes. E só morre uma, se Cristo não volta fisicamente, vamos dizer assim. Só morre uma fisicamente. A segunda morte não tem poder sobre ele. Aqueles que nascem somente fisicamente e não nascem em Cristo, podem morrer 2 vezes, fisicamente e eternamente, né? Quando o inferno será jogado dentro do lago de fogo e enxofre. Né? A regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual. Regeneração, a gente está falando sobre nascer de novo em Cristo Jesus. Essa é a comparação. É uma espécie de regeneração, ressurreição espiritual, né? A ponto de a gente até falar sobre aquela comparação, né, do nascer de novo. Eu estou sendo repetitivo, mas o nascer de novo é o segundo nosso nascimento através de Jesus Cristo. Em João, eu separei vários versículos, você não precisa abrir aí, que são vários versículos, mas eu quero que você ouça pelo menos. Em João 5:24, olha o que diz João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João também fala no seu Evangelho 11, de 24 a 25, perdão, 25 a 26, vai dizer, Jesus vai dizer, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, viverá eternamente. Pode morrer uma vez fisicamente, mas viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus falando. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 6, vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores ou filhos da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou. Olha o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então,
Se você já é nascido de Deus, Deus ressuscitou você com Cristo, para estar em Cristo Jesus. Então você já nasceu a segunda vez. Nasceu a primeira, é como se, né, nasceu morto, né, em delitos e pecados. Nasceu morto em delitos e pecados. E Jesus faz você nascer de novo. Jesus traz você aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Colossenses também, para poder falar sobre essa questão, né, da ressurreição, de nascer de novo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 2, olha o que diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque Cristo já ressuscitou você. O versículo 1 vai dizer, porque já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês já ressuscitaram, vocês nasceram de novo. Em outra expressão, a ponto, né, Jesus falando ali para Nicodemos, não é isso? Nicodemos, né, ele achando que deveria voltar para o ventre da mãe. Não, nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito, nascer para a glória do nome de Deus, nascer de novo. Então, quem segue a Cristo, nasce duas vezes. Né? A gente estava até cantando a música das crianças aí, falando, né, quando a gente lê esse versículo aqui, mantém o pensamento nas coisas do alto, né? Não nas coisas terrenas, porque quando Jesus entra no nosso coração, muda tudo mesmo. Isso é Bíblia, isso é a palavra do Senhor, né? As crianças, quando nós cantamos também, isso é a palavra do Senhor, porque muda de fato, muda tudo mesmo, né? É claro que a gente tem que colocar a nossa mente no lugar e pensar também, poxa, a pessoa aceitou Jesus hoje, pronto, acabou, não vai cometer nenhum pecado nunca mais, né? Não é isso, é um processo, exatamente. Não brinco, não dá cordão. Fomos salvos, sim, mas estamos sendo salvos. Fomos santificados, sim, mas estamos sendo santificados. Entenderam? É um processo, é a vida diária, é o morrer diário, é todo dia morrendo, negando a nós mesmos, indo em direção a Cristo Jesus. Então, essa é a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é quando você nasce de novo em Cristo Jesus, tá? Essa é a primeira ressurreição. Nasceram em Cristo Jesus, né? Então teve a primeira. Quando será a segunda? Na vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. E aí a gente vai ler o que a Bíblia diz o quê? O nosso corpo. O mar devolve os mortos. Né? Ou seja, o corpo também é eterno. Não nessa, vamos dizer assim, olhando para o que vivemos hoje, não nesse tempo, porque, né, vai acontecer, enfim, mas vai dizer que seremos transformados, exatamente como o texto diz. Tá? Então essa é a primeira ressurreição. Ela é espiritual, olhando para o nascer de novo em Cristo Jesus, ressuscitar em Cristo Jesus. Daí você vê que o texto é claro que não vai dizer, ressuscitamos com Cristo. É como se a gente estivesse com ele na cruz lá, morresse com ele e ressuscitasse com ele. Né? Mas de fato a gente já estava até morto. Já estava morto. Só que quando ele ressuscita, aí nós ressuscitamos com ele para a glória do nome dele e para a eternidade. Quem não passa por essa ressurreição espiritual, morre duas vezes, fisicamente e eternamente. Todos quantos são regenerados, ressuscitam com Cristo. E essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é posterior, que é a segunda ressurreição. Né? A frase primeira ressurreição refere-se à ressurreição espiritual, uma forma de escrever, né? Poderia ser o novo homem, como eu já falei, né? Nascer de novo. Então, é um homem regenerado, aquele que nasceu, participou da primeira ressurreição, foi aquele que já foi regenerado por Deus. Assim, quando o crente morre, sua alma imediatamente entra para onde? Para a glória, para o paraíso. Né? Como eu já até antecipei aqui anteriormente que falaria para isso, já começa a reinar com Cristo, sim. Né? O versículo, depois você pode procurar, se quiser anotar, Lucas 23, 43, é que está aquela situação onde Jesus fala, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, quando ele fala para um daqueles ladrões. Né? Em Filipenses 1, 23, olha o que diz, 21, perdão, Filipenses 1, 21 diz, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E, mais uma vez, né, eu falo disso, né, e até perguntei, mas por que o morrer para Paulo é lucro? Pois morrer fisicamente hoje é você estar indo logo para perto de Cristo. Viver é Cristo, fazer as obras dele, pregar o nome dele, viver um milagre a cada dia, tribulações, um monte. Quantas for necessário. Até acho que a gente acha que a gente não vai passar de novo, a gente passa de novo. Poxa, Senhor, mas estou passando por isso de novo. Aí Jesus, é como se Jesus Deus olhasse para a gente.
Pode o vaso ou o barro dar ordem para o oleiro? Ou não pode o oleiro moldar o barro da maneira que ele quiser? Então, quantas vezes necessário for, ele vai pegar o barro, a minha, você, o barro, somos nós, tá? Só para lembrar, não somos nós. Vai amassar e vai fazer de novo. Vai amassar e vai fazer de novo. Vai amassar e vai fazer de novo, de novo e de novo. Então, Paulo sabia do que ele falava, ele tinha certeza do que ele falava, e ele fala, porque para mim o viver é Cristo. Sofrendo, mas vivendo milagre a cada dia. E o morrer é lucro. E ir para junto de Cristo. Apocalipse 3:21 também diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, sentei com meu Pai em seu trono. Então, aqui a gente já está falando sobre sentar em trono. A gente já está falando sobre a visão de João no céu também. Mais uma vez ele vê tronos e vê a alma daqueles que foram decapitados, que foram perseguidos por causa da palavra, que não negaram o nome de Jesus. Todos aqueles que seguiram a Jesus, que creem em Jesus, lá, essas almas estão lá, no trono. Sentada cada um em seu trono. Versículo 6. Olha o que diz o versículo 6 agora de Apocalipse 20. Vamos voltar lá, Apocalipse 20, versículo 6. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A gente já entendeu o que foi a primeira ressurreição, não é isso? Quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Então, são felizes. Não importa se estão vivos ou se estão mortos. São felizes e já reinam com Cristo. Independente de estar vivo ou morto, se já nasceu de novo, de fato, Deus falou, nasceu de novo, é meu. Felizes são esses mesmo. Ok? Aí vai dizer, a continuação do versículo 6. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele durante 1000 anos. Gente, mais uma vez eu preciso lembrar, 1000 anos é simbólico, tá? Então, quem morreu com Cristo já está reinando com ele durante esse milênio simbólico. E nós que estamos vivos já reinamos com ele também, tá? Tanto quem está vivo quanto quem está morto, porque já nasceu de novo. Porque já não vive mais para o reino desse mundo, mas vive para o reino de Deus. Porque quem mora e quem senta no trono, que é o seu coração, é Deus. Você tem a marca de Deus. Você tem o Espírito Santo em você. Você andando por aí, é o reino de Deus se movendo, sim. Você é um agente de Deus, eu sou um agente de Deus se movendo por aí. Então vocês são felizes. Nós somos felizes, porque Deus já habita em nós. Eu até falei isso na semana passada, sobre a questão do reinado de Deus, sobre o reino de Deus. Senhor, quando esse reino vier, vamos dizer, não vamos dizer está aqui, ele cresce no meio de vós, está dentro de vós. Jesus vem, João Batista vem e fala, está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus, dependendo da linguagem da versão. E Jesus logo depois, ele vem dizer o quê? Quando ele vem, ele fala, é chegado o reino de Deus a vocês. Em outro ponto, ele vai dizer, os coxos andam, os cegos enxergam. Isso significa que o reino de Deus já chegou a vocês. Então a gente já vive nesse reino. Sempre naquela parte do mas ainda não. Vivemos, mas viveremos. Somos sacerdotes também. Somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Aquela visão de várias igrejas por aí que o sacerdote é o pastor, que está lá, tal, nada disso. Sai fora disso. Todos somos sacerdotes. 1 Pedro lá 2,9 vai dizer que nós somos sacerdotes, nação santa, povo adquirido. Olha só, aquele texto é tão tremendo, tão maravilhoso. Eu já preguei algumas vezes dele, sempre prego em culto jovem, conferência jovem, sempre tem esse texto aí, geração eleita, Sempre tem. Eu preguei, umas 2 vezes acho que eu já preguei. E fala lá, vocês nem eram povo. Olha só, gente, que coisa tremenda que Deus fez por nós. Vocês nem eram povo, mas agora vocês são geração eleita, nação santa, povo adquirido. E a preço foi por quê? A preço de sangue que foi adquirido. Fomos adquiridos pelo sangue de Jesus, a canção que a gente cantou aí já. Estávamos separados de Deus, como diz em Colossenses, mas através do sangue de Jesus, nós somos ligados a Deus. Onde o autor da música ali, ele bota uma linguagem mais poética, fala que era um fio que se rompeu, e a gente consegue olhar lá para o Éden, o fio se rompeu lá no Éden, mas através do sangue de Jesus, ele liga esse fio de intimidade novamente, e agora nós temos livre acesso a Deus. Não só isso, paz com Deus, porque vivíamos como inimigos de Deus. Tudo isso aconteceu por meio do sangue de Jesus, que
Que coisa maravilhosa poder cantar isso, poder celebrar isso, poder ler isso, né? Quando a gente ouve essas palavras, quando a gente ficamos como os que sonham, né? Lá no Salmo, ficamos como os que sonham. A nossa boca se enche de quê? De alegria, né? De cânticos. Nos enchemos de riso e cantamos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Até olhando para esse salmo ali já aponta para Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estávamos perdidos, não éramos povos, vivia em treva, preso no império das trevas, mas o Senhor nos resgatou de tudo isso, nos fez povo, nos fez sacerdote, nos ligou de volta a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres e por isso temos motivos para cantar. Por isso temos motivo para cantar, para nos levantar todo dia da nossa cama e trabalhar. Aleluia. Cuidar da nossa família, trazer o sustento para a nossa casa, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos e continuar pregando o Evangelho e cantando a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém. Glórias ao nome de Jesus. É interessante que o versículo 6 está até falando sobre isso também. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Felizes, felizes. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A segunda morte não tem poder sobre você, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Glória a Deus. Não tem. Glórias ao nome de Jesus. Quem nasceu de novo, foi regenerado. Foi regenerado. E é o mesmo que dizer, já participou da primeira ressurreição, sim. Aleluia. E quem já participou da primeira ressurreição, tanto vivos como mortos, já reinam com Cristo. Já reinam com Cristo. Aleluia. Você reina com Cristo hoje, porque o reino de Deus mora dentro de você, Glória através a do Deus. Espírito Santo. Aleluia. Aqueles que morreram já reinam com Cristo, já estão com Cristo, já estão no paraíso, já estão no céu ou já estão no seio de Abraão. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Por isso. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome do Senhor por Deus. Que maravilha, meus irmãos. Eu sempre, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou pregando, até o Rominho estava comentando, caramba, pastor, você é a Blenima mesmo. Blenima, né? Estava falando comigo, o Rominho estava conversando. Não, o senhor estava falando e, né, com empolgação. Gente, quando eu olho para as promessas de Deus, dessa questão daquilo que Deus fez por nós, meu coração fica queimando mesmo. Eu sempre lembro daquela passagem lá, com os discípulos andando do lado de Jesus no caminho de Emaús lá, e ele falava, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Não queimava o nosso coração? E sim, eu fico alegre com isso, sim. E aí a gente lembra, né, esse salmo aí, eu não tinha preparado para falar ele, mas eu sei que foi o Espírito Santo que quis me lembrar para trazer isso, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É claro que olhando para aquilo que eles viviam lá, olhar para a história do povo de Israel, né, eu consigo falar também o que aconteceu lá, resumidamente, né? Por que eles estavam falando isso? Viviam em cativeiro antes? Viviam presos, sem terra, sem esperança, provavelmente longe de familiares que estavam longe. Viviam em cativeiro. E quando há a notícia de que Deus iria libertar o povo, e aí ele fala, aí vem essa situação da alegria grande. O primeiro versículo, como é que diz lá, meu Deus? O branco agora. Então ficamos como os que sonham. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Não é isso? Como quem sonham. E é assim que eu fico quando eu leio naquilo que Jesus vai trazer para nós. Ficamos como quem sonham. Eles olharam, caramba, a gente não tinha uma terra, a gente não tinha nada, a gente estava escravo, mas ouvimos que Deus restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Vai acontecer? Quando que vai acontecer? E a gente fica, caramba, a gente estava perdido, Deus enviou o seu filho, morreu, ressuscitou. Se a gente crer nele, a gente já ressuscitou com ele, mas ele virá novamente. E ficamos como quem sonha também. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha, não receberam aquilo que tinha esperado, pastor. Exatamente. Eles não receberam aquilo que eles tinham esperado. Exatamente. Ele vai dizer, todos eles receberam o bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido.
Ou seja, estava escrevendo para nós, onde assim, ó, Deus havia planejado algo melhor para nós, Exatamente. para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Exatamente. Né? Heróis da fé, fala assim. Porque apesar das coisas físicas acontecerem, mas apontava para algo que era muito maior, muito melhor. O problema é que as pessoas, né, a gente vai ver os pregadores hoje em dia pegando essas promessas do Antigo Testamento de coisas físicas acontecendo para eles e falando que vai acontecer hoje para a gente também, as coisas físicas. Só que essas coisas físicas aconteceram para aquele povo apontando para coisas superiores, tanto que é a supremacia de Cristo que a gente está estudando aí, coisas superiores. Amém? Vamos ficar por aqui nesse momento. Eu quero que você dê uma salva de palmas bem grande para Jesus. Nós vamos passar para a estação da ceia nesse momento, Ministério de Louvor.